Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Meus irmãos, a carta do apóstolo Pedro, primeira Pedro, capítulo de número 3. Eu quero glorificar a Deus pela oportunidade de estar aqui com os irmãos, conhecendo essa igreja. Percebe-se que é um rebanho abençoado, porque eu acredito que todo rebanho abençoado ele é bem alimentado. Bem alimentado. Graças a Deus. Externar minha gratidão também ao Natanael, ao pastor Zé, que não se encontra, mas Deus ele é fiel, amém, irmãos? Meus irmãos, eu vinha no carro preocupado, porque eu fui pego de surpresa. Mas como Deus é o dono da obra e sabe o que faz, amém? Amém. Versículo de número 15. Quantos acharam? Amém. Apenas acompanhem, diz assim: porém, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estais sempre preparados para apresentar defesa com mansidão e reverência diante de todo o que vos pedir, razão da vossa esperança, razão da esperança que há em vós. Vou repetir: porém, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estais sempre preparados para apresentar defesa com mansidão e reverência diante de todo o que vos pedir, razão da esperança que há em vós. Podem sentar, meus irmãos. Jovens, acredito que estão de parabéns por essa festividade. O tema está aqui: retenhamos firme a confissão da nossa esperança, pois fiel é o que prometeu. Meus irmãos, eu analisando esse texto, eu pude entender que nós estamos vivendo dias aonde estamos sendo cercados, por que não dizer também afrontados, pela fé que professamos ou por aquilo que defendemos. Nós vemos aí as coisas saindo até mesmo do controle quando se trata de defender princípios, de defender aquilo que você crê, aquilo que você sabe que Deus criou e determinou para as nossas vidas. Quando o apóstolo Pedro, em sua carta, está ditando essas regras à igreja, ele estava dizendo que a igreja estava passando por algumas perseguições, pessoas que iriam caluniar os crentes, pessoas que iriam querer deturpar a fé deles, iriam até mesmo fazer, de certo modo, determinadas chacotas com aquilo que cremos. E esse conselho do apóstolo Pedro está também de reter, para nós termos uma consciência mansa, reverente e santificada, e temos princípios para defendermos se alguém pedir a razão da nossa fé. A grande questão é que no século 21 nós não estamos vendo pessoas preparadas para defender aquilo que crê. Nós não estamos vendo postura, nós não estamos vendo princípios em crentes ou em cristãos
noite, e por isso neles cremos. O salmista Davi, no capítulo 8, no verso 8, de verso 3, ele diz assim: que é o homem para que te lembre dele? Que é o filho do homem para que o visites? Davi estava falando que o gente é o homem, a sua matéria carnal. E em cima desse texto, Davi falando da grandeza de Deus, ele falando da sua magnitude, da sua plenitude, da sua santidade, da sua glória, dos seus feitos. Um Deus que criou todas as coisas. E ele para e se questiona: por que Deus, um ser tão grande, tão maravilhoso, poderoso, santo, escolheu logo o homem para ser o alvo do seu infinito amor? Ele quer se falar que é o homem. Ele não fala quem é o homem, é que é o homem. Esse ser material, pecaminoso, esse ser que não tinha valor nenhum, mas Deus olhou para nós com um olhar especial. E o salmista indagando e falando o que Deus viu no homem, que o visitou, que teve ele como objeto dos seus feitos, da sua promessa. E ele começa a questionar. E é verdade que no Salmo de número, se eu não me engano, 19, verso 1 e 3, a Bíblia diz: os céus revelam a glória de Deus, e o firmamento as anunciam. Um dia faz menção a outro dia, e uma noite a outra noite. Em todo lugar se ouve a sua voz. O Deus que o salmista está falando é um Deus glorioso, é um Deus majestoso, é um Deus que Naum, capítulo 1, verso 3, ele diz que as nuvens são poeira dos seus pés. É um Deus que lá no Salmo 146, a Bíblia diz que esse Deus chama as estrelas pelo nome e elas se apresentam. Alguém queria deturpar esse projeto. Alguém se levantou com uma tese, Charles Darwin, teoria da evolução, que até hoje é dor de cabeça em muitas salas de aula e faculdade. E tem muito jovem que não sabe defender isso. Vai para a faculdade, vai para a escola e fala: tu veio do macaco. É, eu vim do macaco. É isso mesmo. Meu irmão, Deus tem princípios e planos eternos para as nossas vidas. Ninguém, se alguém te pedir razão da tua esperança, você tem que estar na palavra de Deus para defender os seus princípios. Aleluia! E Charles Darwin inventou a teoria estudando o homem. Mas antes de Charles Darwin, nos discursos de Friedrich Nietzsche e nos seus sermões, ele já estudava o homem. Só estudava o homem na sua metáfora como corpo e alma. E Friedrich Nietzsche, na sua incansável busca de saber qual é a origem do homem, ele se questiona. Então surgem as 3 perguntas cruciais da vida: quem sou? De onde vim? Para onde vou? E nessa soma incansável de descobrir essa resposta, então Friedrich Nietzsche ele é confrontado com outras linhas de raciocínio da metafísica.
que agora não estuda o homem só como corpo e alma, mas como corpo, alma e espírito. Nietzsche não teve as respostas, Nietzsche não teve as conclusões para defender aquilo que ele cria, aquilo que ele acreditava. E é bem verdade, para encontrar resposta para essas três perguntas, eu preciso de cunho teológico, eu preciso de cunho bíblico. E a resposta está lá em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. E a Bíblia diz de onde vim. A Bíblia diz dessa forma: o pó volte à terra que foi formado, e o Espírito volte para Deus, que o Deus. Então diga para o teu vizinho: eu vim de Deus. Diga aí: eu vim de Deus. Meu amigo, eu vim de Deus, nós viemos de Deus. Aleluia! A razão da nossa esperança está quando nós compreendemos quem nos criou e por que nos criou. Eu vim de Deus. Você veio de Deus, dá glória. Então, quando também aí Karl Marx, até os ingratos tem que confirmar, meu irmão. E Karl Marx jurava de pé junto, no ano da sua morte, ele diz assim, ó: causa de todas as coisas, tem misericórdia de mim. Quem é a causa de todas as coisas, querido? Quem é a causa de todas as coisas, igreja? É o Deus Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra. Causa de todas as coisas. Darwin não conseguiu provar isso, não conseguiu defender aquilo que ele cria. Há alguns que dizem que Charles Darwin morreu com a Bíblia pegada ao peito e dizendo: eu estava errado, Deus existe, eu estava equivocado, Deus existe. E nós vemos que essa teoria de Charles Darwin se tornou filosofia em Nietzsche, se tornou política em Adolf Hitler, e vem se tornar dogma satânico do satanismo contemporâneo. É um dogma do satanismo contemporâneo que nega a existência de Deus. Aí eu te pergunto, igreja, jovens, amados, lindos, maravilhosos, o que nós estamos fazendo para defender aquilo que nós cremos? Porque o diabo está usando o professor na escola, o diabo está usando o professor na faculdade, o diabo está usando gente para tudo quanto é. Eu estou falando para você discutir com ninguém, eu estou falando para você não abrir mão daquilo que você crê. Eu estou falando para você meditar nessa palavra de noite e ela te fará sábio. Eu estou dizendo para você entender como salmista: lâmpada para os meus pés, Senhor, é a tua palavra e luz para o meu caminho. É defender com firmeza aquilo que cremos. Daí então, Deus ratifica. Se Nietzsche fez as três perguntas: de onde vim, quem sou, ou para onde vou, resposta teológica: eu vim de Deus. De onde nós viemos? Viemos de Deus. Quem sou? Semelhante ao meu Criador. Quem sou? Repete: quem sou? Semelhante ao meu Criador. Cutuca-os e fala: você é a cara do teu Deus. Você é igualzinho ao Criador. Por isso, e sabe o que eu acho lindo? Sabe o que eu acho maravilhoso? Que a fórmula não se repete. Existem pessoas mais claras, outras mais escuras. Existem uns maiores, outros menores. Existem uns escurinhos, uns branquinhos, um do olho verde, um do olho preto. Existem aqueles que têm o nariz avantajado, os que têm o queixo longo, outros nem queixo tem. Mas a fórmula não se repete. Você é único. Sabe o que eu vejo nisso? Deus nos trata com um carinho especial. Aleluia! Especial, ele fez você único. E outro, o recado de Deus: ele te fez e jogou a forma fora. Deus maravilhoso, aleluia! A exclusividade de Deus para a sua vida. Aleluia!
Vou segurar aqui e já vou encerrar. Vou chamar você para orar. Sabe por quê? Eu não ia pregar. Eu estou pregando isso porque Deus está falando com alguém aqui. Deus está falando com alguém aqui. Nós somos parecidos com o nosso Criador pelo menos em três formas. Em 3 características. Quais? Na sua natureza tricotômica. Deus é triuno, trindade. Nós somos corpo, alma e espírito. Deus, você é tão parecido com o seu Deus, que o teu Deus fez você com as mesmas essências. A Bíblia diz em Tessalonicenses, se eu não me engano, capítulo número 5, verso 23, e o mesmo Deus de paz vos santifique todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Aleluia. Por que você vai dizer? Porque você não tem corpo, alma e espírito. Nós somos parecidos com o nosso Deus, na sua natureza moral. Que isso é? Deus nos fez e dentro de nós colocou intrinsecamente o senso de certo e errado. Ninguém pega dizendo Satanás fez eu pecar. Ninguém pega, eu pequei porque o diabo fez eu pecar. Não, você pegou porque você quis. Você transgrediu o mandamento do Senhor e errou. Deus não fez o homem como se fosse da batata. Deus fez o homem e colocou dentro dele o senso de certo e errado. Uma criança, ainda que seja criança, mas ela tem um senso. Quer ver uma coisa? Bota um garfo na mão da criança, manda ela enfiar na tomada. Ela vai enfiar a primeira vez, vai tomar um choque, vai soltar. Aí você fala, coloca de novo, ela não vai colocar porque senso de certo e errado, aquilo que machuca e aquilo que não machuca. É a aprendizagem. E Deus fez o homem com esse princípio. Lá em Romanos capítulo 1, verso 20, a Bíblia diz assim: e Deus com a sua glória revela a sua criação, as suas atos de criação. Por isso nós, os homens, somos inculpáveis. No grande dia do Senhor não tem como dizer assim, eu não sabia. Ninguém